sou Marcela Matos, uma das fundadoras da Egon Comunicação, e estou aqui hoje para mais um episódio do EgonCast, o sexto dessa temporada. Hoje vamos falar de comunicação interna nos dias de hoje, algo bem desafiador. Aliás, comunicação interna sempre foi desafiador, porque fazer um boletim, fazer um jornal mural ou até mesmo alimentar uma intranet, né, como a gente fazia no passado, é fácil. O difícil é você conseguir realmente o engajamento dos colaboradores e fazer com que essa comunicação seja de fato efetiva. O que a gente vê hoje é que a comunicação interna ela está relegada, né, está largada na mão do Departamento de Recursos Humanos. Não que eles não saibam o que precisa ser comunicado. O que muitas vezes eles não sabem é como fazer essa comunicação, é como envolver os colaboradores em uma comunicação que seja mais eficiente, muito além dos velhos informativos, comunicados e e-mails que avisam do aumento do plano de saúde, do feriado, né, ou que falam de campanhas de conscientização. Precisamos, de fato, de uma comunicação interna que seja capaz de engajar, de transformar essa comunidade composta pelos colaboradores da empresa. Mas se a gente olhar de uma forma um pouco mais ampla, a gente vai ver que isso é um problema maior, é uma questão mais ligada à estruturação da comunicação corporativa. A gente ainda vê, infelizmente, empresas onde a comunicação corporativa não está subordinada diretamente à presidência, como deveria ser. Às vezes está subordinada ao marketing, à área comercial e às vezes ao RH. E isso cria distorções muito sérias que afetam todas as áreas da comunicação, mas em especial a comunicação interna. Por que a comunicação interna é tão importante? Primeiro, porque o público interno, os colaboradores, são o público preferencial de qualquer comunicação. Qualquer informação, qualquer novidade, boa notícia ou má notícia, em primeiro lugar, precisa ser levada aos colaboradores, pois eles são multiplicadores naturais e quando eles estão felizes, o resultado da empresa é bom. Quando eles estão insatisfeitos, normalmente o resultado é afetado. Outra questão muito importante, em algumas corporações, o público interno representa um grande e muito interessante público consumidor. Quando a gente pensa, por exemplo, nas montadoras de carro, com centenas de milhares de trabalhadores, se eles forem potenciais compradores dos próprios veículos, a produção pode ser escoada rapidamente. Então, é muito ruim ignorar ou desconsiderar, né, o público interno na comunicação. Ao contrário, ele deveria estar em primeiro lugar, por respeito e por considerá-lo também um consumidor e um multiplicador das informações. Quando a gente volta um pouco no tempo para olhar a comunicação interna, a gente vai ver que os primeiros modelos de comunicação interna eram quase jornais ou informativos do presidente, do dono da empresa, era ele que aparecia em todas as notícias, era ele que aparecia em todas as fotos ao longo da publicação. Isso foi mudando. Nos últimos anos, a gente tem visto que as publicações internas surgem para dar espaço ao colaborador, né? O colaborador precisa se ver nessas publicações, ele precisa se reconhecer, reconhecer o colega para que ele realmente tenha interesse por essa leitura. A comunicação corporativa hoje envolve vários desafios. O primeiro deles é você escolher o formato que você vai usar na comunicação corporativa. No passado a gente pensava em jornal mural, pensava em jornal impresso, às vezes revista. Hoje a gente já trabalha com meios mais digitais, a gente pensa um conceito mais de intranet, uma rede social privada, um grupo de WhatsApp, algumas empresas usam, mas é preciso escolher alguma coisa que seja fácil de ser vista pelo colaborador e que ele tenha vontade de ver, né? Então não é fácil. Às vezes um canal de TV, um canal de rádio que funciona na hora do almoço, tem N formatos e a gente pode escolher qualquer um. O melhor qual é? Aquele que funciona para aquele grupo que a gente quer atingir. Segundo desafio, engajar as pessoas. Não adianta só fazer, né? Eu faço bonitinho, entrego para todo mundo, distribuo, mas ninguém escuta, não adiantou nada.
Então precisa engajar e precisa medir esse engajamento. Será que as pessoas estão lendo? Será que está tendo repercussão? Será que isso de fato está sendo eficiente ou eu estou fazendo só por fazer e ninguém nem está dando a menor importância para isso? E o terceiro desafio da comunicação interna é não fazer uma comunicação autoritária, algo que venha da diretoria para os colaboradores. É preciso construir junto esse conteúdo, é preciso envolver os colaboradores para que eles se sintam realmente parte dessa comunicação. E se alguém me pergunta assim, eu trabalho numa empresa que não quer fazer comunicação interna, tudo bem? Tudo bem. Qual é o risco disso? Primeiro risco, fomenta a rádio peão. Se você não tem um canal oficial de informação, o que vale é a fofoca, é o boato, né, o disse-me-disse, que acaba não tendo um contraponto para desmentir, né? Então isso fica muito forte e isso é muito ruim em termos de cultura organizacional e até de gestão. O outro motivo que nos leva a investir numa comunicação interna é evitar os movimentos isolados. Eu já vi empresas em que não tinha um canal oficial e aí surgia um jornalzinho da unidade tal, um informativo da outra unidade, e isso acaba se tornando um movimento, uma reação, alguma coisa que às vezes é ruim para a administração da empresa. Sempre é melhor que exista um canal oficial de comunicação interna que trate com respeito e valorize o trabalhador, né, o colaborador, para que a empresa funcione bem e atinja os seus objetivos comerciais. É sempre importante que exista um canal oficial de comunicação numa empresa, de comunicação interna, que valorize, trate os colaboradores com respeito para que a empresa possa alcançar a melhor performance. Comunicação interna é um assunto desafiador. A gente podia ficar aqui falando horas sobre isso, mas temos que encerrar. Obrigado pela audiência em mais esse EgonCast e até o próximo.